Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula sobre salário, né? Lembrando que o nosso tema é remuneração e dentro de remuneração a gente viu gorjeta e a gente começou a ver salário. Nós estivemos na parte um, né, uma introdução, conceitos, princípios de proteção, as normas de proteção ao salário, né? E na parte 2 a gente teve características, né, modos de aferição, tipos de salário, né, e falamos um pouquinho do salário complessivo, né? E aí eu gravei um vídeo de uns 7 minutinhos só do salário complessivo, né? E hoje nós vamos falar do salário in natura, é a terceira parte, né? A penúltima parte, penúltima aula sobre salário, né? Salário e remuneração. E nós vamos falar do salário in natura, tá? Se você puder acompanhar com os slides, tá? Apesar que eu vou falar tudo aqui, não precisa você necessariamente acompanhar, se você quiser anotar, tá? Agora é bom ter a CLT do lado, se você tiver o VAD, a CLT, ou baixar igual eu fiz aqui, né? Ter um arquivo pronto aqui da CLT para a gente poder, às vezes, ler ou comentar alguns artigos, tá bom? Bom, primeiro, o que é salário in natura ou salário utilidade? Salário in natura ou salário utilidade ou ocorre, né, quando o empregador concede uma utilidade ao empregado e o valor dessa utilidade acaba integrando o salário, acaba servindo de base de cálculo para outras verbas. Porque, como eu disse para vocês, a principal briga, por que uma verba é salário ou não, é porque se um valor, uma verba ou uma utilidade integrar o salário, isso vai fazer com que a base de cálculo do 13º, das férias, do FGTS, né, o próprio INSS, ao ser descontado, a base de cálculo vai ser maior, então para a aposentadoria vai ser um cálculo maior. Então, para o empregado, é sempre interessante que o valor de uma utilidade que ele recebe ou o valor de alguma coisa que ele ganha seja considerado salário, seja faça parte do salário, porque aí as verbas trabalhistas dele vão ser maiores. Imagine só, se você recebe uma utilidade, o equivalente dela é R$ 300 em dinheiro, e esse valor entra no salário, se o seu salário é 1.500 mais 300, então quer dizer que seu 13º vai ser 1.800, não 1.500. Suas férias são calculadas sobre 1.800, não 1.500. Seu FGTS é calculado sobre 1.800, não 1.500. Está entendendo? Então veja, o reflexo quando a verba é salarial é muito grande em relação ao empregado. O empregado sai beneficiado quando uma verba é considerada salário. Já para o lado do patrão, tudo que vira salário é um custo maior para ele, ele tem que pagar mais. Então ele vai tentar o tempo todo a pagar o mínimo que é de salário e os outros benefícios que ele puder dar, ele vai dar, mas tentar sempre não deixar caracterizar salário. Ele vai dar o benefício, mas fazer da forma mais correta possível para aquilo não virar salário, porque aí a folha dele diminui, não fica tão alta. Então a gente sempre vai ter essa balança. O empregado querendo que a utilidade vire salário e o empregador fazendo com que a utilidade não vire salário. Utilidade, pessoal, vou dar 3 exemplos básicos para vocês entenderem. Utilidade é a alimentação, é a moradia, é o vestuário, isso é utilidade, né? Utilidade é uma forma, é um benefício que o patrão dá ao empregado, né? E a gente vai analisar hoje como, quando essa utilidade é dada e ela se torna salário, ou seja, o que o patrão teria que fazer para a utilidade não virar salário, né? Então a gente vai analisar isso. O que é salário in natura? O salário in natura ocorre quando a utilidade que o patrão dá à alimentação, à moradia, ao vestuário, vira salário. Integra a base de cálculo para as demais verbas que eu acabei de falar. Então, quando eu falo salário in natura é latim de utilidade. Então, salário in natura é a mesma coisa que salário utilidade. Então, utilidade é isso. Ou seja, aquilo que o meu empregador está me concedendo, que não é necessariamente em dinheiro, né? Um benefício que ele me dá, é salário ou não é salário? Está na base de cálculo do meu salário? Não está. Isso que a gente vai analisar hoje. Ou seja, se essas utilidades, quando que elas viram salário e quando que ela não é salário. O artigo 458 da CLT, ele prevê que todo benefício, toda utilidade que é concedida
habitualmente. Então, vou dar um exemplo de habitualmente. Todo mês, para ficar mais fácil de entender. Toda utilidade que é fornecida habitualmente, todo mês, ou pelo menos mês sim, mês não, né? Há uma habitualidade na concessão dessa utilidade, tá? E ela é gratuita, ou seja, o empregador não desconta mesmo, ele dá, né? Se essa utilidade, então, for habitual e gratuita, o valor equivalente dessa utilidade vira salário. Então, vocês já podem observar o quê? O que o patrão vai tentar fazer? Dar utilidade de vez em quando, né? Ou quando ele for dar utilidade habitualmente, ele vai tentar e fazer de tudo para descontar. Lembra que nós vimos que a alimentação o empregador pode dar e pode descontar até, se for empregador urbano, até 20% do salário do empregado em alimentação? Vocês lembram que a moradia o empregador também pode dar e pode descontar até 25% do salário, no caso do urbano, para a alimentação? E é isso que o patrão tem que fazer. Ele dá a moradia, mas desconta. Não precisa descontar os 25%, desconta 5%. Também não pode ser desconto irrisório, R$ 1. Não. Desconto irrisório, o que o judiciário vai falar? Você quis dar. Desculpa, mas se descontar R$ 1, R$ 2, você quis dar. Então vira salário. É uma coisa que não descontar. Então o desconto tem que ser um desconto que não seja irrisório. Mas não precisa ser o máximo. Então, vamos imaginar o seguinte. Então, veja, a regra qual é? A utilidade vira salário quando ela é concedida de forma habitual e gratuita pelo empregador ao empregado. Tá? Então vamos lá. Imaginemos que eu tenha um parente que é alcoólatra, né? Mas ele é casado com uma prima minha, tem filhos pequenos, e a gente fica muito triste com a situação, ele não consegue arrumar emprego, eles estão passando necessidade, eu sou um empresário rico, tenho várias empresas, né? Tenho indústria, então aí eu resolvo ajudar, dar um emprego para ele. Eu sei que ele é alcoólatra, depois eu não vou poder dar justa causa por isso, eu já sei que ele tem, né? Ele tem uma doença, eu não conseguiu ainda o benefício previdenciário, porque hoje o alcoolismo concede, o judiciário já tem dado benefício previdenciário, auxílio doença, né? Mas ele não conseguiu nada, está desempregado, a família passando necessidade. O que eu faço? Eu vou lá e arrumo um emprego para ele. O que eu vou fazer? O que é o certo? Bom, eu quero dar um emprego para ele porque eu quero que a minha prima e os filhos tenham onde morar. Então eu vou arrumar um lugar para eles morarem. Eu vou pegar uma casa, um apartamento, alguma coisa que é de minha propriedade e vou colocá-los para morar. Eu quero que eles tenham alimentação, que as crianças comam e tenham comida em casa e a minha prima também. Então eu vou dar alimentação. Então, ó, moradia, alimentação. E eu vou dar roupa, eu vou dar vestuário. Eu quero que as crianças tenham que vestir, né, não passem necessidade com o vestuário. Então são 3 coisas que eu vou dar: o vestuário, eu vou dar a moradia e vou dar a alimentação. O salário dele é R$ 2.000. O que eu tenho que fazer para essas 3 verbas não virar salário? Ele vai ganhar 2.000 e eu vou descontar a alimentação. Eu posso descontar até R$ 400, até 20%. Eu vou lá e desconto, sei lá, eu dou o equivalente até uma cesta básica. Vamos imaginar que eu dou uma cesta básica de R$ 800 por mês. Sou generoso, R$ 800. Eu não vou descontar os R$ 800, mesmo que eu não posso. O meu máximo é R$ 400. Mas eu desconto 200, pode? Pode, eu desconto 10% do salário dele. Então os 2.000 já virou 1.800, porque eu já descontei 200. Esses R$ 800 vai virar salário? Não, eu estou descontando. Ah, mas você não está descontando os 800, não importa. Eu estou descontando a alimentação. Não importa se eu der 800 de alimentação e descontar 200. Eu estou descontando a alimentação. Então, essa alimentação não vai virar salário. Então, R$ 2.000 de salário, menos 200 de alimentação, e aí eu dou uma cesta básica. Tem mês que é 500, tem mês que é 600, tem mês que é 400, não importa. Tá? Então, desconto. A moradia também. Ele mora num apartamento que custaria o aluguel R$ 1.000. Mas eu vou descontar também R$ 200. Eu podia descontar até 25%, até R$ 500. Vou descontar 200 também de aluguel. Mas vale R$ 1.000. Mas eu vou descontar, eu posso descontar até 25%. Eu vou descontar 10%, 200. Então, de 2.000 salário já baixou para 1.800, 1.600 agora. E desconto R$ 100 de vestuário. Deixa ele ter uma loja minha, uma fábrica, eu deixo ele lá comprar as coisas e tal, né? E desconto só R$ 100. Desconto 5% de vestuário. Veja, eu estou descontando tudo.
Então, essas utilidades que eu estou dando nunca serão salário, porque no lerite dele vai vir lá, salário, 2.000, desconto, alimentação, R$ 200, desconto moradia, R$ 200, desconto vestuário, R$ 100. Então, no final das contas, vai ter R$ 1.500, aí vai ter o desconto do INSS, aí se ele precisar de vale transporte, vai ter o desconto do vale transporte, vai sair, sei lá, R$ 1.200 líquido para ele. E eu assegurei, então, que ele tem uma renda e que a minha prima tem uma casa para morar, comida, né, e roupa para vestir. E eu não vou ter problema. Se um dia ele me processar, eu vou falar: olha, excelência, está aqui o desconto da alimentação, está aqui o desconto. Não foi gratuito. O que eu dei não foi de graça. Por mais que seja maior o benefício do que eu descontei, mas não foi de graça. O juiz falar: realmente, então você descontou, não foi gratuito. Então, esses R$ 800 de alimentação, esses 1.000 de aluguel e essas, sei lá, R$ 300, R$ 400 de roupa, não é salário. Agora, e se eu não desconto? Eu dou os 2.000 para ele de salário, mais, sei lá, uma cesta básica de R$ 600 por mês. Mais a moradia, que custa R$ 1.000. Mais o vestuário, os R$ 300 por mês. Então, aqui dá R$ 1.900, quase o salário dele em utilidade. Se ele me processar, ele vai ganhar. E aí ele vai conseguir fazer com que o valor dessas utilidades vire salário. Aí o salário dele vai saltar de 2.000 para 3.900, porque é 2.000 mais 1.000 de aluguel, mais os 600 de alimentação, mais os R$ 300 de vestuário que eu dou todo mês. Aí eu vou ter que pagar 13º, férias, FGTS, tudo sobre 3.900 e não sobre os 2.000 que eu estava pagando. Então ele vai conseguir essa diferença, esse reflexo. Né? Então ele vai conseguir isso. Quando ele briga pelo salário, é isso que eu falei para vocês no começo. Ele vai conseguir fazer com os 1.900 que eu dei em utilidade para ele vir salário, consequentemente o 13º, as férias. Imagina isso em 5 anos, que é a prescrição. Quanto que isso não dá? Tá entendendo? Então, se o patrão quer fornecer uma utilidade, é importante que ele desconte. Precisa descontar tudo? Não. Só que se ele não descontar, for gratuito e for habitual, aquele valor vira salário. Agora, o que a gente tem que prestar atenção? Se eu tenho que ver o quanto o empregado recebe. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu não descontei nada dele, tá? Eu dei todas as utilidades, eu vou me lascar, né? Eu dei os 2.000 de salário para ele. Como ele ganha mais que o salário mínimo, como ele ganha R$ 2.000, mais que 1.045, integra o salário o valor real da utilidade. Então ele vai conseguir integrar o salário, os R$ 1.000, que seria o real aluguel, né, o aluguel real do imóvel, os R$ 600, que é o valor real da cesta básica, e os R$ 300, que é o valor real do vestuário. Tá? Então ele consegue os 1.900, porque ele ganha acima de um salário mínimo. E se ele ganhar até um salário mínimo, que é R$ 1.045, aí ele consegue a integração do salário, mas não pelo valor real da utilidade. É a súmula 258 do TST. Ele vai conseguir que integre o salário dele o limite máximo que eu poderia descontar. Então, por exemplo, o aluguel é R$ 1.000, mas quanto que eu poderia descontar dele se ele ganhar R$ 1.000, R$ 1.045? Eu poderia descontar de moradia até 25%. Então, em torno de R$ 250, R$ 260 por ali, né? Então, mesmo que o aluguel valha R$ 1.000, o valor real dele, né, ele só vai poder pedir como salário os R$ 250, porque ele ganha até um salário mínimo. Então, o máximo que ele vai conseguir de integração no salário quando ele ganha até o salário mínimo é o máximo que eu poderia descontar. No caso do aluguel, está 25%. No caso da alimentação, até R$ 200. Né? 20% de 1.045 dá R$ 200 nos quebradinhos. Né? Então, aí até R$ 200. Mesmo que eu dê a cesta básica de R$ 600, ele não consegue integrar os R$ 600, porque ele ganha até o salário mínimo. Então, o que ele consegue integrar é os R$ 200. Por quê? Porque eu não poderia descontar até 20% do salário dele de alimentação. Se o salário dele é 1.045, até um salário mínimo, ele não vai conseguir nunca conseguir os R$ 600. Só se ele ganhar mais do salário mínimo. Até o salário mínimo, o que ele consegue integrar no salário, né, de utilidade é o valor máximo que eu, empregador, poderia descontar dele. Então, só se raciocinar. Ele tem uma cesta básica de R$ 600, mas ele ganha 1.045. Né? Quanto que ele vai poder cobrar de mim como salário de utilidade? Se eu posso descontar dele até 20% do salário mínimo, no caso, porque ele ganha o salário mínimo, então eu vou poder descontar até 20% do salário dele, que é o mínimo.
vai dar 200 e poucos reais. Então ele vai conseguir integrar no salário dele da a moradia e da alimentação, no máximo aquilo que eu poderia descontar. Já o vestuário, como não tem limite de desconto, ele vai conseguir integrar tudo. Os 300 reais ele consegue integração. Mas a moradia e alimentação, não. Você vê, o que ganha 2.000 conseguiu integrar o valor real, os 1.000 da moradia e os 600 da alimentação, mas os 300 do vestuário. O que ganha até um salário mínimo só vai conseguir integrar no salário a moradia até 250 e poucos reais, a alimentação até 200 reais e a vestuário o valor total, que é em torno de 300 reais. Aí o valor do salário dele vai ser de 1.045, se ele conseguir integrar a moradia, que é 250, mais 200 da alimentação, mais 300, dá 1.500, 1.750 vai ser o salário dele, aproximadamente, tá, gente? Vai ser aproximadamente 1.750. Então eu vou ter que pagar as verbas sobre 1.750 e não sobre 1.045, que é o salário mínimo que ele ganhava. Né? Agora, se ele ganha mais que o salário mínimo, aí eu estou lascado, porque aí integra o valor real da utilidade. Então, o segredo é esse, professor. Quanto que integra o valor real da utilidade? Para quem ganha acima de salário mínimo e a empresa não desconta nada, integra no salário o valor real, quanto realmente vale a utilidade. Para quem ganha até o salário mínimo, integra o valor do máximo que o empregador podia descontar, no máximo legal que o empregador podia descontar sobre o salário. Então, não vai integrar aí o valor real da utilidade. Tá? Espero que vocês tenham entendido. É a súmula 258. Tudo que vocês não entenderem, vocês mandem dúvida no WhatsApp, tá bom? Então, veja, o salário in natura é isso. Aí nós temos aqui, coloquei para vocês, para caracterizar o salário de utilidade, né, o empregador deve conceder a utilidade de forma habitual e gratuita. Né? Assim, a referida utilidade integrará o salário. Exemplo, moradia, vestuário. A alimentação não é mais salário in natura, salvo se conceder em dinheiro. Aí será salário por força 457, parágrafo 2º da CLT. A reforma trabalhista, ela diz que, ela alterou o parágrafo 2º 457 para deixar claro o seguinte: a alimentação só integra se a empresa der espontaneamente dinheiro na mão do empregado. Então, por exemplo, se a empresa tem faz parte do programa de alimentação do trabalhador, que é o PAT, né, onde ela dá o vale-refeição, o vale-alimentação para o empregado. Então, ela dá o vale, mesmo que ela não esteja no PAT. A empresa tem um programa de vale-alimentação. Ela dá um cartãozinho para o empregado poder comprar a sua alimentação nos locais conveniados ou o vale-refeição para ele poder comprar alimentos em alguns locais, né? Ou comer no restaurante e tal. Então, veja, se a empresa dá uma alimentação da cesta básica ou dá num cartão, onde a pessoa vai usufruir do vale-refeição para alimentação, isso não vira salário. O legislador reformista, a reforma trabalhista, trouxe isso para permitir, para possibilitar que as empresas realmente possam dar a cesta básica mesmo, né? Ou vale alimentação, vale refeição, sem se preocupar que isso seja salário. A empresa só não pode dar alimentação em dinheiro, na mão do empregado. Falar, olha, a sua cesta básica vale 300 reais, está aqui os 300 reais. Não pode. A não ser que a convenção coletiva autorize. Tem convenções coletivas que falam assim, o empregado que ganha até tantas vezes o piso da categoria tem direito a receber uma cesta básica ou equivalente em dinheiro a tantos reais. Aí, e fala assim, isso é verba indenizatória. Aí, se a convenção coletiva autoriza a empresa a dar em dinheiro e não virar salário, fechou. Aí não tem problema nenhum. Então, hoje, só se o patrão for muito, sabe, displicente. For um cara muito desantenado com as coisas. Porque ele pode comprar a cesta básica ou ele pode dar o vale-refeição, ele pode se inscrever no programa de alimentação do trabalhador, né? E dar a alimentação para o empregado sem dinheiro. E aí não vai virar salário, tá bom? Então, o problema da alimentação hoje, a alimentação só vira realmente utilidade se ela for dada em dinheiro, na mão do empregado, tá bom? Se ela for dada através da cesta, de vale-refeição, vale-alimentação, através do programa de alimentação do trabalhador, não vira salário. Agora, o que não pode, eu coloquei no slide seguinte, que é o J413, é a empresa que dava em dinheiro, para os empregados dela, ela dava alimentação em dinheiro, era salário, virou salário, aí ela resolve trocar, fala, não, agora eu vou dar vale-refeição, ou vou incluir vocês no programa de alimentação do trabalhador. E aí ninguém mais, não vou dar em dinheiro para mais ninguém. Aí não vai continuar sendo salário. Porque se a empresa começou fazendo errado
e ela mudou, o OJ diz o seguinte: não adianta. Se você, empregador, estava dando a alimentação em dinheiro, aquilo é salário. Se você mudar o programa, continua sendo salário. Você começou errado, você se lascou. Né? Então, lógico, as empresas os advogados orientam as empresas a mudarem, porque tem a prescrição de 5 anos. Depois de 5 anos, né, prescreve a discussão e tal. Mas a empresa que começou dando em dinheiro e aquele empregado, depois ela muda viu que vai virar salário, vai ter problema, ela vai e muda, né, para Vale, dá um cartãozinho, não dá mais em dinheiro. Se o empregado depois for mandado embora e entrar na justiça, ele vai conseguir pedir os últimos 5 anos ali relacionado ao salário, porque a empresa começou dando errado para ele. Então tem que ter bastante cuidado. Se começou errado, para arrumar é complicado. Você não consegue tirar a natureza da verba. Se a verba era salário, a utilidade era salário, ela vai continuar sendo salário, mesmo que você arrume. Tá? Isso está na J413. Por isso que tem que ter orientação. Eu falo em sala para vocês. O advogado, as empresas tem que ter advogado, tem que pagar uma assessoria, eu tenho que consultar o advogado nessas dúvidas para evitar os problemas, porque esse é um detalhe que, né? Então eu perguntei para vocês aí, ó. Posso fornecer para o empregado 100% do salário dele em utilidade? Falei na aula passada. Não. Tem que ter pelo menos 30% em dinheiro. O máximo que pode ser comprometido do salário do empregado é 70%. 30% no mínimo tem que ser dado em dinheiro. Então não pode ser dado 100% em alimentação. Eu não posso, em utilidade. Eu não posso dar alimentação, moradia, vestuário, dar um monte de coisa para o empregado e não deixar ele com nada, ele não sai com dinheiro nenhum. Não, pelo menos 30% tem que ser dinheiro. Então não pode ser 100% do salário, tá? Aí coloquei a base para vocês, a OJ, a súmula 258 eu acabei de comentar com vocês, né? Qual que é o valor que integra, se a pessoa ganha até um salário mínimo, o valor da utilidade que vai integrar se o empregador não faz o desconto, é o máximo que ele poderia descontar por lei do empregado. Se o empregado ganha mais que o salário mínimo, aí vai integrar no salário o valor real da utilidade. Né? O valor real que o empregador dá. Aí você fala, mas como é que vai provar? O empregado vai ter que provar o valor real. O ônus é dele, ele está alegando, e ele que vai ter que provar. Se a empresa dava em dinheiro e não pegava recibo nada, como é que ele vai provar? Às vezes ele não vai conseguir provar, é igual salário por fora. Salário por fora, salário extra folha, né? Ou aletério, salário aletério é um salário por fora, né? Lateral, né? Não é dentro da folha. Se o empregado alega que é salário por fora, a empresa dava dinheiro na mão dele sem nenhum comprovante, como é que o empregado vai provar? Só vai provar se alguém via. Se alguém viu ele recebendo por fora. Agora, se a empresa faz alguma lambança de depositar em conta por fora, dar cheque, aí o empregado consegue provar. Mas o ônus do salário por fora, do salário utilidade é do empregado, ele que vai ter que fazer prova disso. Tá? Então, ele tem que observar tudo isso. Coloquei para vocês aí no outro slide. Ó, o vale alimentação não é salário. Vale alimentação, vale refeição, né? Nem a cesta básica em si, mais hoje é salário, tá bom, gente? O entendimento atual, conforme a nova legislação, é que só vira salário, valor e dinheiro. Eu coloquei ele para vocês, na maioria das vezes, porque ainda tem algumas discussões, tá? É muito recente, então tem algumas discussões. Posto que a empresa faz parte do programa de alimentação do trabalhador. Então, em regra, vale alimentação, vale refeição, tudo que a empresa concede por esse programa que está em lei, que é o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, não é salário mesmo, tá? Ou é autorizado por convenção coletiva. Se a empresa também dá a cesta, o valor, até em dinheiro, mas se é autorizado pela convenção, também não é salário. Só coloquei em vermelho para vocês, ó. Mas se o empregador fornecer espontaneamente a cesta básica em dinheiro, aí torna-se salário. Né? Ó, o J413, que eu comentei com vocês, começou errado, né? A natureza virou salário, desde o início é salário, continua sendo salário, mesmo que a empresa tente arrumar, se inscrevendo no PAT, enfim, né? Vale transporte não tem natureza salarial. O vale transporte não é salário, então pode descontar. E há entendimentos jurisprudenciais recentes de que o vale transporte pode ser dado até em dinheiro. O doméstico pode, o doméstico você já pode dar em dinheiro. Então, recentemente agora vi o entendimento de que o vale transporte dado em dinheiro não é salário, tá? Isso sempre foi uma briga e sempre foi salário, hein? Sempre foi. Depois da reforma trabalhista, está tendo esses novos entendimentos, né, de que algumas verbas podem sim ser dadas em dinheiro. O Vale Transporte é uma, então já tem jurisprudência recente falando que o Vale Transporte pode ser dado em dinheiro. Mas lembra, quem tem que provar
que deu o vale transporte? O empregador. O empregador tem que provar. Essa súmula 460 aqui, ó, está em amarelo. A súmula 460 do TST. O empregador tem que provar que o empregado precisava ou não, por isso que o empregador tem que fazer a pergunta: empregado, você precisa ou não precisa do vale transporte? Né? E qual o endereço? Então o empregador tem que fazer prova disso, né? E, consequentemente, provar se o empregado precisava que ele pagava o vale transporte, que ele dava o vale transporte. Tá? Então a discussão é: pode ser dado em dinheiro ou não? Hoje, jurisprudências mais recentes diz que sim. Eu ainda aconselho que não. Se a empresa puder dar no cartão, né, faça isso. Evite pagar em dinheiro. Alimentação, transporte, evita pagar em dinheiro. Tá? Evita dar a utilidade em dinheiro. Se a empresa puder fazer isso, porque ela vai eliminar um problema. Agora, se ela dá em dinheiro, ela vai correr riscos. A alimentação vira. E o vale transporte vai ter juiz que ainda vai dar. Então, é melhor não dar utilidade nenhuma em dinheiro. A não ser que a convenção coletiva autorize. Tudo bem. Tá? A súmula 367, do TST, a 367, ela traz um entendimento interessante que é o seguinte. A lei, vocês viram aqui no 458, diz que tudo que o empregador der habitualmente e gratuitamente, aí fala alimentação, né, tá lá e tal, tudo que a lei der habitualmente e gratuitamente, vira salário. Mas a doutrina e a jurisprudência fala, calma, nem tudo que é dado gratuitamente, habitualmente, será salário. O que o empregador, é a regrinha do para e do pelo, não esqueçam disso, a regrinha do para e do pelo. Salário in natura. Toda utilidade, toda alimentação, moradia, vestuário, toda utilidade que é dada, que é concedida gratuitamente, habitualmente, mas é para a pessoa trabalhar, é para o empregado prestar o serviço. O cara mora numa casa, na minha fazenda, eu preciso que ele more lá para cuidar. Então eu não cobro aluguel dele, eu não cobro a água, a luz. É salário? Não. Se o que eu forneci, eu provo como empregador que era para ele trabalhar, eu não posso. Ele não vai ter direito a fazer. O empregado não tem direito a fazer virar essa utilidade, fazer essa utilidade virar salário. Então, tudo que o empregador dá de utilidade, que é para o trabalho, não é salário. Lógico, a gente nunca pode dar utilidade, cigarro, né, bebida alcoólica, drogas nocivas, não, tá? Eu tenho uma fábrica de cerveja e vou dar cerveja para o cara de utilidade. Né, cigarro também, drogas nocivas nenhuma podem ser dadas como utilidade, tá bom? Agora, vamos imaginar o seguinte: eu tenho lá uma secretária, uma mulher morango, que todo dia faz massagem nos meus pés, faz um bolo, é uma secretária toda atenciosa. Eu vou lá e pago a conta do celular dela, que ela gasta R$ 300 por mês. Eu pergunto para vocês: ela precisa do celular para trabalhar? Ela não tem o telefone do escritório? É indispensável o celular para ela trabalhar dela? Ela não tem os telefones do escritório? Então, o que eu estou dando é pelo trabalho que ela desenvolve, que eu gosto bastante. Eu vou lá e dou R$ 300, pago a conta dela. Vai virar salário. Tudo que o empregador dá habitualmente e gratuitamente, mas não é para o desenvolvimento do trabalho, você está concedendo porque você gosta do empregado, é pelo trabalho que ele desenvolve, vira salário. Agora, tudo que eu der de utilidade, que é habitualmente, gratuitamente, mas é para ele desenvolver o trabalho, eu pago, eu dou o carro para ele vender para mim, ele é vendedor externo, então ele usa o carro da empresa, eu pago a conta de celular, é tudo para ele trabalhar. Ah, mas ele usa o telefone para ligar para a família, ele usa o carro final de semana para sair, não tem problema. O carro é predominantemente utilizado no trabalho, o celular é predominantemente utilizado no trabalho. Então a conta do celular e a conta, as despesas do carro que a empresa paga, nunca vai ser salário, porque ela fala, olha, eu pago porque é para ele trabalhar. Ainda que ele utilize para algumas coisas pessoais, a predominância da utilidade é para o trabalho, então não vai ser salário. Agora, nas férias ele não poderia usar o carro. Nas férias, por exemplo, não. Mas, por exemplo, final de semana, um feriado, ele pegar o carro da empresa, ele pode usar. Porque o normal é nos dias úteis ele trabalhar com o carro da empresa. Então, veja, cuidado com essa regrinha. Toda utilidade que é concedida habitualmente e gratuitamente, mas é para o trabalho, não é salário, não integra o salário.
Agora, se a utilidade que é concedida habitualmente, gratuitamente, é pelo trabalho que a pessoa desenvolve, é porque você gosta do trabalho que faz, mas não é essencial para o trabalho, aí vira salário. Tá? Então, essa súmula 367 do TST traduz isso para a gente, tá bom? E aí, o 458, parágrafo 2º e parágrafo 5º da CLT, traz para a gente algumas utilidades que a empresa pode sim conceder gratuitamente, habitualmente, não precisa descontar, não precisa justificar que é para o trabalho e não vai virar salário. Então, presta atenção aqui. Estou com uma tosse hoje, tá? Me incomodando. 458. Parágrafo 2º. Opa. 458. Parágrafo 2º. Deixa eu só olhar o parágrafo 7, o 457, só para mostrar para vocês, ó. 457, parágrafo 2º, diz assim, ó, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, aí vem aqui, ó, vedado o seu pagamento em dinheiro. Então, o próprio 457, parágrafo 2º, né, nós vamos falar dele na aula que vem, diz que a alimentação é vedado o pagamento em dinheiro. Então, quer dizer, o pagamento em dinheiro da alimentação vira salário. 457, parágrafo 2º. Nossa, gente, desculpa minha tosse hoje, hein? Tem dia que tá. Não é coronavírus, não, tá? É garra mesmo. 458 diz assim, ó, parágrafo 2º. Para os efeitos previstos nesse artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Então ele está trazendo. Aí que o empregador tem que olhar. O empregador olha o parágrafo 2º e fala: isso aqui eu vou dar, isso aqui eu vou dar. Porque aí não é salário, não vira salário, porque a lei está falando que não vira. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos e utilizados no local de trabalho, os uniformes, né? Equipamento de proteção. Equipamento de proteção tem que ser dado gratuitamente, não vira, né? Educação e estabelecimento de ensino próprio de terceiro, ou seja, o cara paga a escola do empregado, paga a faculdade, paga a pós-graduação, não é salário. Ou eu tenho uma escola e dou o curso para o empregado, não é salário. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho, assistência médica, hospitalar, odontológico, plano de saúde, se eu der o plano de saúde para o empregado, não é salário. Né? Seguro de vida, se eu der, não é salário. Previdência privada, se eu fornecer gratuitamente. Tudo isso aqui eu posso dar e não descontar nada. E não vai ser salário. Vale Cultura, não é salário, é um cartãozinho, às vezes verde, até R$ 50 para a pessoa poder ir no cinema, no teatro. Então, tudo que está aqui no parágrafo 2º são utilidades que o empregador pode dar tranquilamente. Ele não precisa se preocupar se é para, se é pelo, não precisa descontar, não, porque a lei está falando, isso aqui não é salário. Né? E o parágrafo 5º também fala, ó, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico, odontológico, próprio ou não, inclusive reembolso de despesa. O parágrafo 5 está falando assim, olha, tudo que você gastar com órtese, com prótese, com despesas de hospital, tudo que o empregador quiser pagar para o empregado a título de despesas médicas ou assistência médica odontológica, inclusive com próteses, né, não vira salário. Ou seja, o legislador está tentando fazer o seguinte, empregador, alimentação, saúde, coisas que é importante para o empregado, eu vou permitir que você dê para ele sem descontar e não vire salário. Porque é bom para o empregado. Porque isso faz com que o empregador conceda. Se o empregador pensar em dar alguma coisa, ele vai olhar aqui, ó, nessas hipóteses e falar, não, isso aqui eu posso dar. Então os empregados estão pedindo aumento de salário. Eu falo, não posso aumentar salário, mas vou fazer um plano de saúde para vocês, tudo bem? Oh, tudo bem. Porque imagina para o empregado que ia gastar, sei lá, R$ 500 de plano de saúde, não vai gastar nada, tem um plano de saúde que a empresa dá. É ótimo para ele. Então, assim, para o empregado também esses benefícios refletem no bolso dele. Mas para a empresa muito mais, porque para a empresa, se ela der isso aqui, ela está tranquila que isso aqui não é salário. Então, por força de lei, o transporte que o empregador dá para pega o empregado para levar para o trabalho e voltar, né, esse transporte também não é salário. Né? Então aqui está tudo, seguro de vida, plano de saúde, uniforme, educação, para estimular que a pessoa estude, então a empresa pode pagar estudos para o empregado, não vira salário. Tá? Então o parágrafo 2º é muito importante, né? Utilidades que não viram salário. E o parágrafo 5º, né? Que diz para a gente que
tudo que é ligado à assistência médica, odontológica, prótese, tratamentos, reembolso, o empregado foi lá, fez um tratamento caro, a empresa quer ajudar, quer pagar, né, e reembolsa para ele, tudo também não é salário. Tá? E o parágrafo 4º diz o quê? Que se for uma habitação coletiva, né, então eu tenho lá 3 empregados que moram numa mesma casa que eu forneço, eu não posso descontar o máximo de cada um. Eu não posso descontar até 25% do salário para a moradia, no caso do urbano. Então, eu não posso contar 25% de cada um se os 3 moram na mesma casa. Eu vou ter que fazer um rateio proporcional para cada um. Tá? Então, ou seja, teria que ser 25% no máximo para os 3. Tá? É isso que o parágrafo 4º está falando. Tratando de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da habitação pelo número de coabitantes. Vedado em qualquer hipótese a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família. Então, se eu tenho uma família que trabalha para mim, né, pai, filho e a esposa, todos moram na mesma casa, eu vou ter que ver o valor da habitação ali e fazer um desconto justo, razoável, não descontar o máximo de cada um, tá? E descontar mais do que vale realmente a habitação. Então, esse é o cuidado que tem que se ter quando se tratar de habitação coletiva. Tá bom? Eu acho que é isso, tá? Desconto, já expliquei para vocês, né? O urbano, a alimentação pode descontar até 20% do salário e moradia até 25%. No caso do rural, nós já vimos isso no mês passado, rural a empresa pode descontar até 25% de alimentação e até 20% de moradia, mas sobre o salário mínimo. E o urbano é sobre o salário base mesmo, o salário normal, tá bom? Então é isso, pessoal. Salário in natura, eu acho que era isso que eu tinha que dizer para vocês, né? É uma aula só sobre o salário in natura, porque vocês viram, detalhes, é extremamente importante. Saber bem essa regra, saber a regra do paro do pelo, saber o parágrafo 2º, que são as utilidades que podem ser concedidas e não virar salário, tá? Então, entender bem isso aí, dúvida, manda o professor no WhatsApp, tá bom? Na próxima aula vai ser o nosso último encontro, eu vou falar sobre salário, né? Algumas verbas que são salário ou não, tá? E os descontos, tá bom? Aí a gente encerra com mais uma aula, tá? Um abraço, até a próxima aula.